De todos os papas do século XX, é provável que nenhum tenha tido sua imagem tão distorcida igual o Papa Pio XII. Lendas e calúnias são amplamente acreditadas hoje em dia sobre ele, e algumas pessoas acreditam até que ele apoiava o cara do bigodinho. Mas isso é uma total mentira, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê a realidade é totalmente oposta a essas coisas que dizem sobre ele. Seu nome original é Eugenio Maria di Suepe Giovanni Pacelli. Nasceu em Roma em 2 de março de 1876. Sua família desde cedo teve grandes ligações com a igreja. Foi inclusive coroinha até seus 15 anos de idade, quando deixou a função a fim de estudar mais. Em 2 de abril de 1899, foi ordenado padre de Roma, e depois de uma série de nomeações importantes que você provavelmente não vai entender caso eu fale, foi eleito Papa em 2 de março de 1939, tendo como seu antecessor o Papa Pio XI. Seu papado ocorreu em um dos momentos mais conturbados do século XX, a Segunda Guerra Mundial, e alguns de seus feitos mais notáveis têm ligação direta com isso. Pio XII soube do Holocausto logo no início. Com relação ao extermínio sistemático dos judeus europeus, Pio XII enviou uma mensagem ao presidente americano Roosevelt em março de 1942, 2 meses após a Conferência de Wannsee, reunião de líderes nazistas no palacete à beira do Lago Wannsee, em Berlim, para discutir detalhes operacionais do extermínio em massa dos judeus na Europa. Em sua mensagem, advertia que algo estava acontecendo na Europa nas zonas de guerra. Essas mensagens não foram consideradas confiáveis pelos americanos. Hoje, sabemos que Pio XII se confrontava com a perseguição dos judeus quase diariamente. Ele recebia e lia vários relatórios e chegou a criar seu departamento interno dentro da segunda seção da Secretaria de Estado, onde os funcionários tinham que lidar exclusivamente com tais assuntos. Quando, em 10 de setembro de 1943, os nazistas invadiram Roma, o Papa abriu a Santa Sé aos refugiados, estimando-se que tenha concedido a cidadania do Vaticano a entre 800 mil e 1,5 milhão de pessoas, e nos meses em que Roma se encontrava sob ocupação alemã, Pio XII instruiu o clero italiano sobre como salvar vidas usando de todos os meios possíveis. 155 conventos e mosteiros em Roma deram asilo a aproximadamente 5.000 judeus. Pelo menos 3.000 encontraram refúgio na residência de verão do pontífice, em Castelo Gandolfo. 60 judeus viveram por 9 meses dentro da Universidade Gregoriana e muitos foram escondidos no subsolo do Pontifício Instituto Bíblico. Seguindo as instruções de Pio XII, muitos padres, monges, freiras, cardeais e bispos italianos empenharam-se para salvar milhares de vidas judias. Hitler ameaçou sequestrar Pio XII. De acordo com historiadores, Hitler ordenou o sequestro porque ele tinha medo da possibilidade de Pio XII aumentar e agravar as suas críticas referente à perseguição judia levada a cabo pelos nazistas. Alguns críticos de hoje em dia questionam o silêncio de Pio XII durante os primeiros anos da guerra, porém, foi reconhecido por muitos historiadores que este silêncio foi útil para salvar inumeráveis vidas humanas. O que é geralmente aceito é que Pacelli seguiu uma política semelhante à do que o Papa Bento XV havia feito na Primeira Guerra Mundial. O principal argumento tinha 2 razões. A condenação pública de Adolf Hitler e do nazismo traria um pouco ou nenhum benefício ao desenrolar da guerra, já que seria certamente censurada na Alemanha e desconhecida para os católicos alemães. Segundo, isso poderia desencadear uma forte perseguição religiosa aos católicos alemães, cortando as rotas de fuga usadas por opositores do nazismo, judeus e ciganos. Segundo o diplomata e historiador judeu Pinchas Lapid, na sua obra Three Popes and Jews, Pio XII, a Santa Sé, os núncios do Vaticano e toda a Igreja Católica teriam salvo de 700 mil a 850 mil hebreus da morte certa no regime nazista. Em 23 de dezembro de 1940, na revista Time, Albert Einstein afirmava: somente a igreja ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração porque somente a igreja teve a coragem e a força constante de estar do lado da verdade intelectual e da liberdade moral. Extremamente devoto de Nossa Senhora, proclamou solenemente em 1º de novembro de 1950 como dogma de fé que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu em corpo e alma.
Pio XII também enfatizou a importância da doutrina da Imaculada Conceição, embora a definição formal desse dogma tenha ocorrido antes de seu papado, em 1854. Ele frequentemente referia-se a ele em seus ensinamentos e encíclicas, reforçando a relevância dessa crença na vida da Igreja. Apesar da saúde debilitada, desempenhou o seu trabalho com grande empenho e absoluta generosidade. Morreu em Castel Gandolfo, em 9 de outubro de 1958, após 9 horas de agonia. Seu corpo foi sepultado na cripta da Basílica de São Pedro, onde muitos papas são enterrados. Mas agora você pode estar se perguntando como surgiu essa lenda de que o Papa Pio XII foi o Papa de Hitler e que apoiou o nazismo e não sei o que. Bom, essa mentira nasceu de uma peça teatral produzida por Rolf Hochhuth, no ano de 1963, de nome O Vigário. Nela, Eugênio Pacelli é retratado como um homem covarde diante da deportação de judeus para campos de concentração. A obra de Hochhuth inspirou o filme Amen, de 2002. No decorrer da trama, um padre jesuíta tem pressa para falar com o Papa, para pedir a ele que se manifeste com mais veemência a favor dos judeus e contra o Holocausto. O clérigo é recebido com frieza pela personagem de Pacelli, que se limita a dizer que o coração do pontífice sangra pelas vítimas do Holocausto, e mais nada. O auge da difamação ocorre em 1999, com a publicação de O Papa de Hitler. Mesmo que o autor, John Cornwell, tenha admitido que, ao escrever a dita biografia, faltou equilíbrio de sua parte, o mito permanece e não são poucos os acadêmicos que recorrem a todas estas obras mentirosas para acusar a Igreja de conluio com Hitler. Os fatos, porém, são outros. Hoje, sabe-se que tanto barulho em torno da figura de Pacelli não passou de um plano arquitetado pela KGB para desacreditar a Igreja Católica. Além disso, ainda que Pio XII tenha preferido a estratégia de ações concretas para poupar a vida de milhões de judeus, não é correto falar que o pontífice tenha se silenciado diante da iniquidade que se passava na Alemanha. Com isso, concluímos o nosso vídeo sobre o Papa Pio XII. Se você tiver alguma sugestão de história de Papa ou alguma outra coisa que você gostaria de ver aqui no canal, só deixar aqui nos comentários que eu provavelmente vou produzir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Deus abençoe vocês.